Jeremias 51, penúltimo capítulo de Jeremias, com 64 versículos. Eu havia feito 2 vídeos, né? Agora farei o terceiro, ok? Farei o terceiro vídeo, é isso mesmo. 31º versículo ao 40º, ok? 31º versículo ao 40º. Fala assim o 31º versículo. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados, e os vaus estão ocupados, e os canaviais queimados, e os homens de guerra ficaram assombrados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira no tempo da debulha. Ainda um pouco e o tempo da cega lhe virá. Colheita, né? 34º agora. Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, pisou-me, fez de mim um vazio como dragão, me tragou. Encheu o seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. 35º agora. A violência que se me fez a mim e a minha carne venha sobre a Babilônia. Diga a moradora, Maradona. Maradona é jogador de futebol, não tem a ver com Bíblia, não. Diga a moradora de Sião: e o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Diga, Jerusalém: pelo que assim diz o Senhor, eis que pleitearei a tua causa e te vingarei a vingança que se tornou contra ti. Secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. 37º agora. E Babilônia se tornará em montões, morada de dragões, espanto e assovio sem um só habitante. 38º versículo de Jeremias 51. Esse é o penúltimo capítulo de Jeremias. Ele possui 52 capítulos. Logo chegaremos nos evangelhos, né? Bem interessante. Faremos a leitura da mesma maneira, né? E haverá bastante comentários, pois os ensinamentos são os ensinamentos de Jesus, ensinamentos do Messias. Ficará mais fácil falar a respeito do engano do sistema religioso de hoje, né? Que era o mesmo do tempo de Jesus. Ele veio para acabar com aquilo lá e o povo não entendeu muito bem. 38º versículo, então, de Jeremias 51, fala assim: juntamente rugirão como filhos dos leões, bramarão como filhotes de leões. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida e os embriagarei, para que andem saltando, mas dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. O 40º agora e último versículo desse vídeo fala assim: Falo-os-ei de ser como cordeiros
ao matadouro, como cordeiros, como carneiros com os bodes. É isso aí. Talvez você já tenha visto esse vídeo, né? Eu falando sobre esse versículo, talvez nesse canal, mas eu não havia falado uma coisa que irei falar agora, né? E já falei em outros vídeos a respeito disso e estou falando em todos os vídeos, né? E acabei de falar ali sobre os ensinamentos de Jesus. Jesus veio para acabar com o templo, né? As pessoas que frequentam, que são a maioria, né? Frequentam ainda esses templos de pedra, não entenderam ainda o que quis Jesus fazer aqui, né? Ele quis livrar o povo, conhecer a verdade, fazer o povo ser liberto. Liberto do quê? Liberto do engano. O templo é um engano. Davi entendeu errado, né? Quando queria fazer um templo para Deus, e Deus falou que ele é o Todo-Poderoso, não tem como ele ajudar, né? E é ao mesmo tempo que hoje em dia, né, se querem ajudar a Deus, não precisa ajudar a Deus. Deus não precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda são as igrejas reais, que somos nós, as pessoas, né? Enquanto você entra numa igreja de pedra, num templo de pedra, que ele chama de igreja, quando na verdade somos nós a igreja, né? Somos as pessoas a igreja. Eles deixam lá na frente pessoas pedintes, né? E entram para um templo de pedra, olhando para um altar, onde eram feitos, na época de Jesus, eram feitos sacrifícios. Só que Jesus já fez esse sacrifício. Ele mesmo foi o sacrifício. Então é preciso entender isso. Acabou. Jesus, quando rasgou o véu, quando ele foi crucificado e rasgou o véu, acabou. O templo acabou. Nós somos o templo. Só que o ser humano, ele insiste. Ele não consegue andar com as próprias pernas. Ele não consegue aceitar e tomar posse do que Jesus fez. E entender que dentro dele, dentro de nós, existe o Espírito Santo. Logicamente, dos filhos de Deus, né? Pois há filhos de Néfenes, e isso aí já é uma história para outro vídeo. Mas os filhos de Deus possuem o Espírito Santo dentro. Nós possuímos o Espírito Santo, nós somos templos do Espírito Santo. A hora que todos os cristãos entenderem isso, filhos de Deus, os entendedores entenderão, né? Quando entendermos, Jesus voltará. É isso que ele quis dizer, né? Quando a palavra chegar até a última pessoa. Não é só chegar. Pode uma Bíblia chegar lá na China e converter chineses que não professam a mesma fé. Mas o que quer dizer isso? Né? Não adianta chegar. Tem que convencer. A palavra tem que convencer. Isso ainda é o que temos, né? Pois foi tirado vários livros. Inclusive o livro de Enoque, que é o patriarca. Foi tirado o patriarca. Resolvendo que o patriarca não entraria nos livros da Bíblia. Olha isso. Quem deu essa ordem, né? Quem eles pensam que são? Então há muitos outros evangelhos, né, que não estão à nossa disposição. Por quê? Por que não podemos saber a verdade? Então há muitas heresias nesse sistema religioso. Pule fora dele. Se você está nele, pule fora. Comenta o que você acha aí, se você já despertou para isso. Sobre dízimos que não existem, cobrança de dinheiro, o comércio que Jesus chutou, né? Entrou lá e chutou. Entrou não, né? Lá de fora. Ele nunca entrava, pois lá dentro haviam sacrifícios, né? Ele não entrava no templo, ele ficava lá de fora, saguão, né? E tentando tirar para fora. Eclésia. Lembra dessa palavra? Eclésia. Procura saber o que significa eclésia. Os tirados para fora somos nós. Os que saíram para fora. Né? Que entenderam que Jesus é a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Não adianta você chamar ninguém de pai. Jesus falou isso. Ó. Não chame ninguém de pai na terra. De mestre. Né? Se você ver bem, em italiano, pai significa papa, padre. Não chame nem de mestre, né? Rabi é mestre, né? Não chame de professor, né? Essas coisas, né? Espiritualmente falando, né? Então, a gente se engana muito. Né? E quando a gente conhece a verdade, quando Jesus falou assim, conhecereis a verdade vos libertará, isso é libertador, realmente. É libertador. Você saber que não precisa, né? Você não precisa ter outra pessoa mais pecadora que você como teu guia espiritual.
O único guia espiritual que você tem que ter é o Espírito Santo que está dentro de você. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ler a palavra de Deus, né? Ler a Bíblia, o que temos, né? Ler o que temos, ok? Ensinamentos de Jesus, ler o Antigo Testamento, ler a Bíblia e interpretar da maneira correta. E não da maneira que te impunham, né? Ok? Fiquem com essa palavra, logo eu volto com mais um versículo. Eu fui até o 40º, né? Farei do 41º ao 50º. Mais um capítulo, ok? Mais 10 versículos. De Jeremias 51, que é o penúltimo livro da Bíblia. Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.